Gente, uma coisa que eu vou dizer aqui para essa nova geração, que aproveite sua geração. Porque assim, não queira dar um passo maior do que a perna. Porque assim, eu vou dizer isso, porque assim, só esse final de semana que eu acordei para Jesus, eu acordei para a vida, que eu percebi o quanto eu perdi minha infância e minha adolescência, devido ter sido criada numa geração que educava as filhas, né, no meu caso das mulheres, a primeiro casar, né? Casar, ter um casamento, ter filhos. Então assim, a gente foi criada assim, como se estivesse focada só naquilo ali. Então assim, quando eu estava esse final de semana assistindo no YouTube, eu comecei a assistir primeiro coisas do meu tempo. Aí do nada minha mente começou a se perder ali, eu fui passando os vídeos, quando foi daqui a pouco eu parei numa geração que não tem nada a ver comigo. Eu estava curtindo o vídeo de uma geração do ano 2022, 2023, MC Troia, que na minha geração era os anos 80. Então assim, foi a partir dali que eu parei para pensar o quanto tempo eu não vivenciei na minha vida. Porque assim, naquela hora eu voltei o tempo, perguntei assim, quando foi que eu vivi uma infância? Que eu tive que brincar de boneca, que eu tive de brincar de amarelinha. Não sei o que, eu comecei a recordar a minha infância, eu não lembrava de nada. Porque naquela infância, que era para eu viver uma infância, eu estava o quê? Trabalhando, né? Então, quando eu cheguei na fase da adolescência, que na minha época era colecionar carta, era fazer isso, fazer aquilo, eu também não vivi. Por quê? Porque eu já estava casada, depois de um tempo eu engravidei, então fiquei um mar de década presa num relacionamento que eu só vim acordar depois de anos. Quando eu acordei, assim, meu filho já estava um homem, tá entendendo? O tempo passou-se, então assim, é uma coisa assim, aí eu comecei a pensar assim, porque assim, eu vou dizer uma coisa pra você, geralmente a maioria dos meus amigos da minha geração, que é os anos 80, né, eles gostam das coisas daquela época da gente, eles viveram algumas coisas assim que eu não consegui viver. Então assim, eles não aguentam escutar essa música dessa nova geração. Entendeu? Ele não suporta, a maioria das pessoas da minha geração, a maioria, são poucos que gostam. Então assim, eu comecei a perceber que há uma confusão mental na minha cabeça, que eu não sei nem que geração eu pertenço. Por quê? Porque eu não vivenciei minha geração que era para eu vivenciar. Então eu fiquei perdida numa geração que não é minha. Entendeu? Eu fiquei totalmente perdida. Eu tô curtindo coisas que são pessoas que têm dado de ser meus filhos ou netos, que não tem nada a ver comigo. Então assim, eu comecei a parar, eu comecei a assistir um filme no YouTube, um vídeo, um clipe no YouTube, e nisso foi passando, quando foi daqui a pouco eu estava numa geração totalmente diferente, e uma coisa que eu gosto. Então assim, eu fiquei presa em duas gerações. Então assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, as pessoas jovens que têm a oportunidade de viver sua infância e sua adolescência viva, não queira ser uma menina, assim, vamos supor, de 15 anos se tornar uma mulher de 30. Entendeu? Porque assim, na época da gente, a gente não teve a oportunidade de viver uma infância direito, nem ter uma adolescência direito. Porque na minha época a gente era obrigada a trabalhar muito cedo e a casar muito cedo. Hoje não, hoje os jovens, eles têm a oportunidade de viver sua infância na escola, porque hoje existem vários recursos para criança ser criança. E hoje existem vários recursos para o jovem ser jovem, para depois se tornar adulto. No meu caso, não, eu fiquei presa numa geração. Passei muitos anos congelada nela, entendeu? Então assim, eu pulei de uma infância para uma fase adulta rápida. E isso me prejudicou, porque causou uma confusão mental na minha cabeça, que eu não sei que geração eu sou. Porque eu não era para eu estar assim, perdida. Então assim, o que é que eu estou vivenciando? Quando eu comecei a parar para pensar, teve uma hora que quando eu fui ver o ano do vídeo que eu estava assistindo, que eu vi que não tinha nada a ver comigo, e as coisas que eu estou fazendo hoje, eu estou vivendo uma geração que não é minha, pelo fato de eu não ter tido uma infância e uma adolescência. Então assim, eu estou fazendo coisas que era para eu ter estava hoje, eu estou fazendo como se eu fosse uma criança hoje, e futuramente eu vou me tornar um adolescente na minha cabeça, né? Na idade não, porque minha idade é dos anos 80, minha geração é dos anos 80. Mas assim, eu estou vivendo coisas que não era para ser do meu tempo, porque infelizmente, como eu não tive, causou aquela carência de querer ter uma geração, viver momentos que eu não vivi. Eu estou vivendo numa geração que não tem nada a ver comigo, pelo fato de eu ter sido obrigada a pular de uma geração para outra. E assim, e uma coisa que eu fiquei pensando assim, poxa, como é que eu consegui viver tantos anos presa no mundo e acordar depois de anos? Isso, eu só vim perceber isso agora, esse final de semana, o quanto tempo eu perdi na minha vida. É por isso que eu digo que as pessoas jovens hoje não percam as oportunidades de viver sua fase, curtir
cada idade, cada estágio da sua vida. Não queira se tornar uma jovem velha, entendeu? Porque assim, no meu caso eu fiquei uma jovem velha, porque eu não vivi o passado que era para viver e acabei vivendo um futuro que não é meu, assim, que não tem nada a ver comigo. Que a maioria das pessoas que da minha idade, eles curtem as coisas do tempo dele, eles viveram o tempo dele. Eu não consigo viver do meu tempo mais, porque eu fiquei aprisionada num tempo que não era meu. Aí por isso que eu digo para o jovem de hoje, aproveite suas infâncias, aproveite sua geração, aproveite sua juventude para depois você chegar numa fase adulta. Não queira pular uma infância e se tornar um adulto, que era uma coisa que a gente passou, que eu acredito que isso não só acontece comigo, isso acontece com muita gente que deve estar se identificando comigo pelo fato de ter perdido sua geração e ficar perdida sem saber onde é que está. Porque assim, eu fico vivendo coisas de criança, assim, nessa geração de agora. Eu fico vivendo coisas de adolescente nessa geração de agora, que não é pra mim. Minha geração tem outra cabeça, mas só que eu não consegui acompanhar a minha geração pelo fato da minha época eu ter que me tornar uma adulta antes do tempo. Então assim, viva a sua adolescência, viva a sua infância, para depois você chegar à fase adulta, porque hoje você tem a oportunidade de viver. Na minha época não, a gente era obrigada a ser o que a gente não queria ser, pelo fato de viver numa sociedade que só pensava em certas coisas, de achar que a criança não deveria ser criança. A criança tem que se tornar um adulto responsável, se casar, ter filhos e acabou-se. Trabalhar isso. Hoje não, viva a sua infância, seja feliz. E não fique aprisionado e acordar para Jesus depois de anos como eu acordei. Tenha todos uma boa noite.